só por Carolice, por um prazer assim simples, mas é bom a gente entender o que é que está a fazer e qual é que é a diferença do CrossFit neste mar ou neste oceano de opções. Então vamos lá, primeira coisa, conceitos básicos do CrossFit, é uma metodologia de treino, tá? Assenta em 3 pilares que a define da forma mais simples. É uma metodologia onde fazemos exercícios funcionais, sempre variados e treinados em alta intensidade. Funcionais porque eles têm um transfer para o nosso dia-a-dia, para a vida real. Tá? Os movimentos que fazemos aqui, fazemos no dia-a-dia. Sentamos, levantamos, apanhamos objetos do chão, mexemos os braços em diferentes planos. É isso que a gente faz no dia-a-dia, por isso que é funcional. E mais, tá? Isso remete um pouco até aos ancestrais. O que nós percebemos é que o nosso corpo não se adaptou. Tá, nestes últimos 50, 100 anos, onde nós mudámos radicalmente a nossa alimentação e o nosso estilo de vida, não houve uma... Então, e está a haver esta epidemia mundial das doenças metabólicas, justamente porque nós estamos a sofrer essa mudança e nós não nos adaptamos. Então, o funcional do CrossFit também remete a isso, voltarmos a executar os movimentos que o nosso corpo está preparado para executar, executámos ao longo de dezenas de milhares de anos e que agora parámos por causa do conforto da vida moderna. Sempre variados, porque o nosso programa é, apesar da repetição dos movimentos, eles são sempre construídos de forma diferente, de forma a fazer diferentes estilos metabólicos, de forma a provocar diferentes adaptações. Está sempre variado e vem a última parte, treinado em alta intensidade. Essa é uma das coisas que eu quero chamar mais a atenção hoje, porque eu tenho visto aqui nessa comunidade especificamente que eu já peguei a andar, uma dificuldade em chegar à alta intensidade. A alta intensidade é o que? Se eu for ali para o campo durante 15 minutos e ficar a fazer tiros de 100 metros, aí eu recupero andando, tiros de 100 metros. Não é igual a eu ficar a correr em volta do campo 15 minutos, ao mesmo tempo. Tá, são estímulos diferentes. Isso é que é um intervalado. O primeiro caso chamamos intervalado, tá, damos um pico de intensidade, subimos a frequência, descansamos, de novo, isso é intervalado. Contínuo é quando nós corremos, por esse exemplo, e achamos a nossa estabilidade da frequência cardíaca e fazemos um contínuo, né, mais ou menos naquilo. O que é que a medicina desportiva provou e mostrou? A adaptação cardiovascular no treino intervalado é muito mais eficiente e eficaz do que no treino contínuo. Portanto, se nós dividimos aqui a turma em 2 e durante um mês, 3 ou 4 vezes por semana, vamos correr 35 minutos, 5 km, com este, em vez de 35, eu vou fazer só 15 minutos, sempre de treinos intervalados. E for medir ao fim do mês as adaptações de cada um, isso está provado, elas são maiores em quem fez o treino intervalado. Então, para esse objetivo, eu já percebo que é melhor fazer intervalado. E ainda com as vantagens de não sobrecarregar as articulações, que é o que pode provocar as lesões. Ou seja, se em vez de 35 minutos eu só corri 15, o impacto no meu joelho ou no meu quadril foi menos de metade em termos de volume. Então, com certeza, estou a conseguir melhores adaptações e usando menos o meu corpo. Então esta é a alta intensidade, tá? Ir a picos de intensidade muito altos em curta duração. Então, treino funcional, adaptado à vida, sempre variado, rotinas sempre a mudar e treinamos em alta intensidade. Então é isto aqui que mais ou menos a gente faz nos treinos que vem aqui. Tá? Lembra, no início a gente aquece, alonga, depois faz uma técnica, aprende algum movimento, solidifica ela com o treino de força e no final é que faz o tal treino intervalado, que é suposto ser intervalado, onde devem procurar isso. Então, isso é o conceito base do CrossFit. Indo mais além, o CrossFit diz que a gente consegue níveis de saúde incríveis praticando CrossFit. E há uma coisa que é sempre confusa, que eu percebo a mistura entre isto e a saúde. Porque é que se eu pratico CrossFit, o que é que isso significa? Porque é que eu vou ser mais saudável ou não? E nós podemos mostrar o que é que é. O que é que o CrossFit, que modelo é que o CrossFit criou para explicar? Imaginem um gráfico.
aqui, quanto a quilómetros no carro. Nós temos aqui uma palavra que é sickness, wellness e fitness. Tá? São 3 níveis. Vamos dizer que aqui é doente, aqui é wellness, que é o bem-estar, e aqui é fitness, é uma saúde de atleta. Tá? Como é que isto é na prática? Só pegamos no exemplo. Nível de colesterol, se estiver ali naquele nível médio, passa, é wellness, é o que o médico dá o remédio para a pessoa tomar e manter aqui, sem dar problemas para o sistema de saúde. Mas se estiver a mais do que ali, a pessoa está doente, pode ter que tomar comprimidos, até fazer os tratamentos, mas a gente sabe que há gente que tem uma vida muito saudável, come muito bem e treina, e tem os níveis de colesterol, não é que eu dei um exemplo, ótimos, não é? Um colesterol bom, muito alto, o colesterol. Então, há diferenças. Tá? Podemos pegar esse exemplo para a frequência cardíaca em repouso, para a glicemia e para os diabetes, ou seja, toda a gente entendeu até agora, há aqui uma relação de saúde. Qual a relação disto com o CrossFit? Nós percebemos que há uma relação aqui dos exercícios e dos movimentos e dos watts que fazemos com isto, como se a pessoa não consegue nem levantar o peso corporal dela do chão, não precisa estar a treinar, uma pessoa saudável. Porque assim, para ser saudável não é preciso treinar, a pessoa pode ser saudável se treinar. Então, uma pessoa saudável, se ela não consegue tirar pelo menos o peso igual ao corpo dela do chão, ela vai estar por aqui. Ela não está nem aqui. Se não tem nenhum problema, tá? Estamos a partir de pessoas saudáveis, sem lesões, sem problemas. Então eu sei que se eu levantar pelo menos o meu peso corporal, eu devo estar com os meus níveis de saúde aceitáveis. E se eu levantar acima de 1,5 peso, 2, e eu for medir esses níveis, eu vou achar isso. A mesma coisa em terminados a corrida de 20 minutos, ou, perdão, de 5 km. Qualquer um de vocês vai correr 5 km e dá muito tempo, eu consigo tirar um monte de outras coisas que vocês vão fazer aqui, só por causa do exercício, porque são benchmarks, são coisas que a gente consegue perceber. Então esta é a explicação e a relação do CrossFit com a saúde. Nós trabalhamos para esta área aqui. Tá? A maior parte, isto aqui não é crítica nenhuma, que eu não sou nada contra nada de atividade física. Os ginásios normalmente situam-se aqui. As pessoas procuram um bem-estar, níveis de saúde equilibrados para não dar problemas no médico, mas não chegam a ter níveis de saúde ótimos. Nós que fazemos CrossFit podemos tê-los. É para isto que nós trabalhamos aqui cada dia, para que estes níveis do deadlift de 2 pesos corporais, o snatch de 1 peso corporal, o clean de 1,5 peso corporal, 25 minutos, 5 km, enfim, um monte de referências que a gente pode ter aqui que nos relacionam com a saúde. E o que é que isto importa? Importa, eu dei aqui esse número que 75% dos Estados Unidos, mas é parecido para os países desenvolvidos em geral, 75% dos custos com a saúde são com doenças evitáveis. Olha só, 3/4 do que se gasta em saúde é evitável. Portanto, há 25% que a gente não tem qualquer controle sobre isso, doenças degenerativas, acidentes, enfim. Mas reparem que 75% dos recursos que os governos gastam com a saúde podia ser evitado se as pessoas andassem a tentar estar aqui, sempre, a treinar, a manter esses níveis de saúde, porque é a base dessas doenças metabólicas é que provoca todas as outras que são as maiores causas de morte no mundo. Tá. Então, eu queria fechar aqui esta primeira parte desta explicação, não foi nem 8 minutos, tanto para ficarem com uma ideia. CrossFit é uma metodologia de treino que na prática a gente usa os exercícios funcionais, sempre variados em alta intensidade, mas que por trás tem um objetivo que mexe com a saúde, né, que é o principal. Os padrões estéticos e os outros objetivos são ótimos, não tem nada a ver. Se a pessoa vem aqui, mas a motivação dela é porque quer ficar mais forte ou com os abdominais, ótimo, mas ela vai ficar com saúde. Não tem como ficar super crossfitter e estar com esse tipo de problemas, Então, essa era a ideia que eu queria que ficassem aqui hoje, que a gente está a trabalhar, né? O coach lá, Greg Lesman, que criou o CrossFit, ele fala, nós somos como um barco de salvação
neste oceano de doenças metabólicas, né, que está a invadir o mundo. E quem faz crossfit, e eu que estou desse lado, né, que vamos liderando os barquinhos, a gente o que quer é que consiga influenciar cada um de vocês e que isto seja para a vida, mesmo que não seja isto aqui desta crossfit, mas que estes conceitos sejam para a vida. Uma das coisas, sim, que mudou a minha vida e que eu percebi com o crossfit é que a gente pode ter um autoconhecimento enorme do nosso corpo e da nossa saúde, que às vezes a gente acha que não, porque esta vida ocidental nos enche de coisas aqui e a gente esquece que este corpinho temos que andar com ele até o último dia. Se não cuidarmos, não vai ter como trocar. Quer dizer, agora já dá para dar um jeito, se opera e coisa. Mas sim, isto vai andar aqui, então se a gente puder cuidar, vai ser melhor. Já passando aqui, bases de CrossFit, 9 movimentos fundamentais. O que é isso? O CrossFit procurou, por isso que a gente faz tanto levantamento de peso, né, halterofilismo e tudo, procurou avaliar o que é que o corpo humano faz. Tá? O que é que o corpo humano, como ele é feito, o que é que ele permite fazer. E dividiu em 3 categorias, cada uma das 3 com 3 movimentos, aí que são os 9 movimentos fundamentais. E eles dizem o quê? Eles querem nos solidificar de todo o tipo de padrões de movimento que nós podemos executar no dia a dia, subir escadas, sentar, deitar, voar, fazer coisas, de forma a que consigamos abranger isto tudo e que através da melhoria desses 9 a gente possa depois melhorar tudo, porque quando eles entram no corpo automaticamente, depois quando eu me vou sentar é óbvio que eu não vou estar a pensar que eu não posso dobrar a coluna, mas já é natural, eu já treinei tanto, eu vou-me sentar assim, não vou-me sentar assim, mas eu não preciso pensar, isso tem que perceber que isto aqui depois não é para andar lá fora, peso no calcanhar, não é preciso fazer isso, isto naturalmente vocês vão corrigir. 3 categorias rapidamente, a primeira de suporte, são os agachamentos. Primeiro o agachamento com o peso corporal, a nossa habilidade de suportar o próprio peso do corpo. A seguir podemos adicionar carga, vou pegar a barra, mas podia ser outra coisa, perto do meu core, perto do meu centro do corpo, e eu vou suportar, então o quê? Uma sobrecarga. Carga era o meu corpo, agora eu tenho uma sobrecarga. E eu ainda tenho a sobrecarga próxima do meu core. Ainda não é difícil, eu adiciono carga e eu consigo agachar lá embaixo. Eu posso evoluir para quê? Colocar a carga longe do meu core, mais difícil. Então eu posso segurar a barra lá em cima e fazer um agachamento, suportando a barra longe, precisamos de mais estabilidade, mais controle, precisamos também de mobilidade articular para conseguir agachar. Mas esta é a lógica, suportar o peso corporal, suportar uma sobrecarga próxima ao meu core e suportar cargas longe. Então se eu aprender esta habilidade, a minha habilidade de suportar está ótima, já sei fazer tudo. Já sei suportar-me a mim, já sei suportar cargas próximas e cargas longe. Primeira categoria. Segunda, levantamentos, a capacidade de pegar objetos do chão para aqui, para ali, com força, leves, pesados. Aí aprendemos o deadlift, lembra? Primeiro, fundamental, transportar a carga sempre próxima ao corpo, usando a musculatura mais forte que nós temos, a extensão do quadril, o segmento articular. Boa, já aprendi então a tirar carga do chão, mas agora eu quero aprender a mover cargas altas até a altura do meu ombro. Então o que é que eu posso fazer que é inteligente? Porque os meus braços são muito mais fracos que as minhas pernas. Então eu posso usar o impulso do meu quadril para me ajudar a mover cargas. Foi uma ideia inteligente. Então eu evoluo para um sumo deadlift high pull, onde eu mudo a minha posição inicial, que não é importante agora, e eu retiro a carga do chão, mas quando ela passa ao joelho, eu, com a ajuda do meu quadril, subo ela e até à altura do ombro. Isto já faz lembrar aquele clean olímpico, lembram? Quando eu tenho. É quadril. Está a introduzir aqui, que não é um movimento em força. Podia ser, eu posso fazer isto em força. Paro e faço só com o ombro. Tudo bem, mas não é. Eu quero usar o quadril. Terceiro movimento desta categoria. Se chama Medicine Ball Clean. Para o quê? Para quê?
introduzir este conceito de eu deslocar cargas só com o uso da musculatura maior. Como é que eu vou fazer isto? Se eu tiver aqui uma bola muito pesada e eu quiser colocá-la em cima, próximo do meu core, e eu não tenho força de braço, eu posso tirá-la do chão, como eu aprendi, mas eu não vou conseguir. Eu até posso puxá-la um pouquinho, mas eu não consigo segurá-la. Então qual é a minha alternativa? Eu pular rápido em baixo e terminar o movimento novamente onde eu sou forte, que é o quadril. Tá, eu lembrei-me de uma coisa para não usar os braços. Então para aí, se eu subir o peso e eu for lá para baixo muito rápido e subir outra vez, isto dá, sem usar. Isto é o princípio do clean e do snatch. Nós fazemos carga no chão, subimos ela, atiramos onde nós somos fortes, rápido, entramos lá em baixo e levantamos outra vez. Tá? Ou no caso do clean, dividimos o movimento em dois. Então, terceiro movimento, tirar cargas do chão, que são os movimentos olímpicos, não é? Do chão, acima da cabeça, de diferentes maneiras. Então, temos que solidificar estes passos. A última categoria são os presses. Braços, a nossa capacidade de empurrar, né? Bench press, supinos, press acima da cabeça, abaixo, então a nossa habilidade de empurrar. Tá, e nós aprendemos aqui o quê? Primeiro, só a usar a força de ombro, lembra? Shoulder press, aprendemos as posições iniciais e finais. Depois, quando a carga ficou muito pesada, voltamos ali ao que eu falei há pouco, voltamos a aprender, ó, quadril, está pesado, eu uso o meu quadril para me ajudar, porque o meu braço já não consigo, então, quadril. E depois, se eu chego a uma carga aqui, não vai mais, está pesado, nem com o quadril, então, lembra do Medicine Ball Clean, eu vou então tirar a carga daqui e pular embaixo dela, boa ideia, e eu consegui levantar mais uma vez sem usar a força do braço, que é o shoulder press, push press e push jerk, que vem aqui. E esses fecham os novos movimentos. Daí a importância, quando eu estou aqui a passar o treino no aquecimento, que eu digo, façam com calma agora, terminem as repetições, posição inicial e final em cada movimento. É essa a importância de solidificarem, desde o aquecimento, desde as cargas baixas, estes padrões que eu estou a mostrar aqui, para que depois evoluam nos movimentos olímpicos, nos movimentos da ginástica, de forma sólida e sempre progredindo, não estagnarem, ou quando a pessoa chega ao seu limite de força natural, aquele que não é preciso ter muita técnica, né? O cara grande chegou lá até 100 kg, o clean vai naturalmente e depois para chegar aos 120. Aquela técnica que ele não fez lá atrás, quando andava no 70, vai ser muito mais difícil, porque ele já está com o 100, não quer baixar o 100, e para chegar ao 120 vai ser muito difícil. Se ele lá de trás tivesse feito esse trabalho com calma, solidificado bem os fundamentais, se calhar estaria já no 110 e podia ir até o 150, sem uma progressão. Tá. Então esta foi uma explicação mais prática daquilo que fazemos aqui, para fechar este primeiro dia. Consegui em 18 minutos, o que era em meia hora, há pouco foi meia hora. Então, para vos deixar com esta ideia, primeiro, o que é o CrossFit e essa metodologia que está por trás, que eu falei no início, e esta questão mais prática dos movimentos, porque é que nós passamos tantas vezes esses movimentos, porque é que são as explicações, porque é que são os treinos técnicos. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isto aqui, movimentos?